Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, a sua igreja digital. Igreja digital porque é onde você estiver. Tem sinal de Tem internet? sinal de internet, se conecta aqui com a gente por Zoom e vamos junto em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dárcio, E eu, Nilza, estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para que possamos viver muito mais tudo o que Ele tem para nós, a promessa, a verdade, e também nos parecendo um pouquinho mais com o Filho, né? Jesus, que veio e essa época de Natal nós estamos comemorando aí o nascimento dele. Não sei se a data é essa, mas ele nasceu. Glória a Deus, porque ele nasceu. Ele veio como homem para poder cumprir todas as promessas que Deus tem feito para nós e cumprir também o pagamento do nosso pecado. Por isso, hoje nós temos a relação com ele novamente. Glória a Deus por isso, né? Então, bem-vindo você que está com a gente, bem-vindo a você que está por conhecer ainda o ministério. Entra lá na página web, dá uma olhadinha nas informações que tem e cada dia a gente acrescenta um pouquinho mais, porque tem muito mais por fazer, tem muito mais por levar, conhecer a esse Deus Todo-Poderoso a tantas pessoas que não conhecem, que já conhecem ou querem ativar as suas informações, mas principalmente a palavra de Deus não para e nós estamos aqui trabalhando para que essa palavra não pare mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós temos aí às quintas-feiras o nosso estudo bíblico em português, às sextas-feiras o nosso estudo bíblico em espanhol. Se você quer treinar o seu espanhol, vem com a gente, porque a gente está aprendendo também. Então, nós vamos junto em nome de Jesus. E domingo nós temos Culto da família. o culto da família, né? Em português e também em espanhol. Bom, e o nosso estudo bíblico, nós estamos tocando aqui o nosso estudo bíblico. E ele tem sido uma grande bênção. Nós temos estudado as parábolas de Jesus. Essas parábolas que são ensinamentos que o Senhor deixou para os seus discípulos. Aí você vai dizer assim: pastor, mas é para aqueles discípulos. Não, não, é para você e eu que somos discípulos. Nós também somos discípulos de Jesus. Os discípulos são aqueles que seguem a Jesus. Então, ele deixou também esses ensinamentos para você e para mim. Bom, né, de 49 nós já vimos 36 e hoje nós vamos para mais uma parábola bastante interessante, a parábola do servo fiel e prudente. Na verdade, é uma parábola extremamente interessante, uma parábola tremenda, uma parábola que ela é encontrada em dois evangelhos. Ela é registrada em Lucas e ela é registrada também em Mateus. E essa parábola, ela é interessante porque ela marca uma semana antes da crucificação de Jesus. Foi um tempo de angústia e um tempo de muita reflexão, onde Jesus faz algumas observações ao seu povo, aqueles que estão seguindo, faz algumas advertências e ele pede pela vigilância. Vigilância, para você estar atento. E essa vigilância, ele fala de estar atento à fidelidade a ele. Muitas vezes nós não sabemos como a gente se relaciona com esse Deus. Então, vem com a gente juntos e nós vamos ver aqui o que o Senhor tem nos ensinado e o que o Senhor Jesus tem falado. Ele fala sobre as responsabilidades. Na verdade, quando você aceita Jesus, muitas vezes, eu conversava com uma pessoa essa semana e justamente ela falava isso. Pastor, você não sente que as pessoas não estão muito preocupadas com eternidade, as pessoas não estão preocupadas em céu e inferno? Pois é, eu sinto. As pessoas não têm a responsabilidade. Elas querem viver o seu dia a dia. Elas querem viver o imediatismo. Elas querem viver o hoje. Amanhã, né? Tem até um ditado que diz que Deus proverá. Não, mas olha, Deus provê e ele proveu através da vinda de Jesus. Então, Jesus ele começa a falar nessa parábola sobre a responsabilidade de ser servo de Deus. Todo mundo fala, eu tenho Deus, mas não é servo. Desculpa, Jesus não chamou ninguém para ser senhor.
e sim chamou para ser servo, né? E ele fala sobre os cuidados que eu, como servo, tenho que ter com as coisas do Pai, com as coisas de Deus. E ele vai pegar muito forte, né? E essa parábola ela começa de uma forma assim bastante interessante, mas antes desse começo, ela tem todo um contexto. O contexto ele fala sobre o fermento dos fariseus. Então, se você pegar todo o capítulo 12, eu estou com uma tossinha aqui, vocês me desculpem aí, eu não vou pedir desculpa toda vez, tá? Ele fala sobre o fermento dos fariseus, ele fala sobre a avareza, onde Jesus reprova a avareza, onde um irmão chega querendo que Jesus julgue a causa dele. Ele fala também, no contexto dessa parábola, sobre a ansiedade pela vida. Essa ansiedade que a gente tem passado hoje. As pessoas estão vivendo o dia a dia e não estão pensando na eternidade, não estão pensando no amanhã, né? Jesus fala de vigilância. Vigilância é estar atento. Vigilância é estar preparado, preparado para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Servos aguardando o retorno do seu Senhor. E, na verdade, a gente não vê muito disso, principalmente porque nós vemos que as pessoas estão tão envolvidas no seu dia a dia que elas não conseguem ver, elas não conseguem pensar, ou elas não colocam como prioridade a eternidade. E, na verdade, se você vai lá no capítulo 24 do livro de Mateus, você vai ver que Jesus já falava sobre isso. Jesus já falava sobre a fé e sobre a distração daqueles que são salvos. Então, Jesus, nessa parábola, ele é bem enfático, né? E a parábola, ela não começa, mas o versículo 41, ele antecede Pedro perguntando o destino da parábola, né? Para quem que é essa parábola? Essa parábola é uma parábola para os discípulos, essa parábola é uma parábola para todo mundo. Pedro, ele quer saber, como muitas vezes você e eu, nós queremos saber, queremos uma indicação, queremos uma certeza. E Pedro começa assim, né? E a ligação com a segunda vinda de Cristo. Essa parábola, ela tem uma ligação muito forte, né? Tanto é que ela é registrada também lá em Mateus capítulo 24. E Mateus capítulo 24, nós vemos que é o princípio do fim, onde Jesus começa a mostrar para os discípulos que o fim está chegando, ou como vai ser o fim. Eles queriam saber, ansiosos, como muitas vezes você e eu estamos, né? Eles queriam saber, né? A expectativa do retorno de Jesus. Como é que vai ser? E a gente, quando a gente começa a ler um pouquinho mais a Bíblia, a gente vê aqueles cristãos de Tessalônica achando que para tudo porque Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando, mas a gente continua. Vamos continuar aqui. A hora que Jesus voltar, ele voltou, né? Então, ele fala sobre a expectativa do retorno. Ele fala também sobre a responsabilidade do cristão. Quando você aceita Jesus, a gente vê que muitos cristãos hoje, eles acham que aceitou Jesus, está tudo certo, não precisa de mais nada. E não é bem assim, né? Nós temos responsabilidades como cristão, e nós temos responsabilidades que são dadas por Deus aos cristãos. Então, a primeira responsabilidade que nós temos é a grande comissão, quando Jesus fala lá em Marcos e Mateus, ele fala que nós devemos
ir e pregar o evangelho. Então, essa é a grande comissão. Esse é o grande envio para todo mundo. Agora, se você está lembrado, há 2 domingos atrás nós falamos sobre o chamado. Todos nós temos um chamado. Jesus e Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. O chamado é o propósito para que nós, por que nós estamos aqui. Nós temos um propósito aqui. Nós não viemos aqui simplesmente, nós fomos, viemos de chocadeira. Não, não viemos de chocadeira, nós não viemos de um ovo, né? Nós viemos aqui com um propósito. E Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. E Jesus ele vai falar nessa parábola, ele vai falar sobre essa responsabilidade, né? Ele vai falar sobre essa responsabilidade. Tem algumas perguntas que a gente vai ver no decorrer e a gente vai ver algumas indagações de Jesus, onde Jesus ele simplesmente ele vem e coloca o dedo na ferida, né? Ele vem e fala, ele vem e fala exatamente aquilo que nós deveríamos fazer e que não estamos fazendo. Agora, uma coisa que é muito importante que você e eu saibamos é que eu não preciso dizer para ninguém o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Por quê? Porque o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu vou ter que dar contas a Deus. Então eu não preciso ficar colocando a boca no trombone e dizendo, porque eu preguei, porque eu falo. Não preciso fazer isso. Isso nós chamamos de amadurecimento espiritual. As pessoas que são maduras espirituais, elas não precisam ficar falando o que faz, o que deixa de fazer, o que acontece. Não. Por quê? Porque elas têm uma relação com Deus. E você que nos acompanha aqui, você já deve ter percebido que o que a gente busca aqui é ensinar você a ter uma relação e uma dependência somente de Deus, de mais ninguém. Então, isso é muito importante que você e eu saibamos que os louros, os benefícios, as bênçãos, quem vai derramar sobre a nossa vida é Deus. Então, eu não preciso ficar falando para ninguém. Então, eu vejo que muitas vezes isso acontece com muitos cristãos. E Jesus ele vai falar sobre isso. E quando a gente vai na análise da parábola, abra sua Bíblia aí em Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 42. Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aqui Jesus já começa falando sobre mordomo. Não mordomia, mas mordomo, aquele que serve. E, na verdade, a gente não gosta muito de ouvir isso, né? Gente que serve. Não, eu quero ser servido, eu não quero servir, né? Eu quero ser servido. Mas Jesus ele já começa essa parábola já dando meio que no meio, né? Já tirando a paz do monte de gente. Então, o mordomo que Jesus está se referindo são os líderes e os cristãos, que têm uma responsabilidade. Ou seja, se você tem um chamado, se você tem um propósito, então você tem uma responsabilidade. Então, eu não preciso ser pastor para ter uma responsabilidade. Eu não preciso ser um missionário para ter uma responsabilidade. Eu só preciso ser cristão. Então, se você e eu somos cristãos, nós temos uma responsabilidade de sermos o quê? Mordomo. E aqui ele começa a falar sobre a mordomia, um mordomo fiel e prudente. O que ele faz? Ele administra bem os bens do seu senhor, ele cuida dos bens do seu senhor. Aí você pode até dizer para mim assim, mas pastor,
Quais são os bens do Senhor que eu tenho que cuidar? O primeiro grande bem do Senhor que você e eu temos que cuidar é da palavra. Conhecer a palavra e divulgar a palavra. E qual é o segundo grande bem? Jesus fala aqui nesse versículo, ele fala sobre os conservos, né? Sobre os conservos. O que são os conservos? São aqueles que estão à nossa volta. É o nosso próximo. Então, nós temos que administrar e nós temos que conhecer e nós temos que cuidar bem e sermos mordomos dessa gente. A gente conversava essa semana sobre discipulado, né? As pessoas não querem fazer discipulado e muita gente não quer receber o discipulado. Por quê? Porque fazer discipulado e ser discípulo requer uma disciplina, requer você começar a caminhar dentro daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E a gente vê que o discipulado hoje é alguma coisa assim meio que distante. A gente não vê as pessoas querendo ser discipuladas. Assim como Jesus chamou os 12 para caminhar com ele durante o ministério dele aqui, muitas pessoas com certeza têm passado pela tua vida também, assim como pela nossa vida, e têm passado. Elas não têm permanecido. Passado por algum motivo, não quiseram continuar o discipulado. Mas nessa parábola, Jesus fala sobre o mordomo, sobre o agir dele, agir com sabedoria. Sabedoria não é falar o que quer. Sabedoria não é falar a hora que você quer, né? Nem o que você quer, nem a hora que você quer. Sabedoria é saber falar a hora que o Senhor coloca para falar, né? E ele fala também sobre remir o tempo, cuidar do tempo. Nós gastamos muito tempo com coisas que não são a obra de Deus. Ai, pastor, mas eu não posso ir num cinema, eu não posso comer fora. Eu acho que pode, você pode. Mas todo o tempo a gente pode estar fazendo alguma coisa para o Senhor. Então, por exemplo, hoje nós fomos no médico, né? A gente foi no médico lá, então teve aí um tempo de espera. Então, nesse tempo de espera, o que que nós fizemos? Então, nós temos os cartõezinhos da, do Ministério, então você sai colocando em lugares estratégicos, não fala com todas as pessoas, a gente fala com algumas pessoas, né? Porque nem todos querem ouvir falar, principalmente porque aqui onde a gente está vivendo é um lugar assim bastante focado numa religião, então a gente não quer ter nenhum choque de culturas, então simplesmente você deixa um cartãozinho pronto. Se a pessoa pegar, pegou, se não pegar, Deus sabe, né? Porque você deixa e ora e fala, Senhor. Ou seja, nós temos que aproveitar o nosso tempo. Então, até mesmo no cinema, até mesmo num passeio, num jantar, enfim, você vai levando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor você transmite através das suas atitudes. Então, você pode transmitir através de um bom tratamento, né? Para uma outra pessoa, para um garçom, enfim, dando um lugar privilegiado para outra pessoa sentar, enfim. Tem muitas formas de a gente pegar e fazer a coisa funcionar. Então, o que é importante? O que é importante é que Jesus ele fala aqui que o bom mordomo, como você e eu, ele deve cuidar das coisas do Senhor. Deve cuidar das coisas daquele que é o seu Senhor. É diferente quando você fala Senhor e seu Senhor, né? Porque todos nós queremos que seja o meu Deus, mas não o meu Senhor. É diferente. O meu Deus é aquele que provê todas as coisas. Meu Senhor é aquele que me domina.
e ninguém quer ser dominado, né? Então, realmente é algo bastante interessante. Jesus começa essa parábola falando sobre isso. Achei interessante falar de mordomo, porque assim, se nós nos submetemos ao Senhor, muita gente fala assim: ah, eu aceitei a Jesus, mas você aceitou a Jesus como seu Salvador, porque aí você pode ter a vida eterna, então você já está tranquilo que você já aceitou e tudo bem. Ou você aceita Ele como seu Senhor, ou seja, é a submissão nas coisas que é de Deus. Então é complicado quando, até quando nós falamos assim, nós somos voluntários a fazer a obra de Deus. É, nós somos voluntários, porque nós escolhemos entregar a nossa vida a Ele, né? Isso que é louco, né? É, esse voluntariado aqui Esse tem voluntariado é muito louco. assunto para falar. Mas assim, e todas as vezes nós vemos assim, ah, então porque eu já tenho ele como meu senhor, ah, eu sou voluntário para fazer, ah, então hoje eu tenho minha vontade de fazer. Não, amanhã eu já não quero fazer porque eu já achei outra coisa para me responsabilizar, então eu já não quero mais. Então, assim, de certa forma, nós estamos vendo assim, com essa parábola, né? Eu espero que vocês possam pensar um pouquinho mais, o nosso compromisso. Será que nós realmente estamos falando que esvazia o meu eu para que o meu Senhor possa tomar conta daquilo que é meu e que eu possa tomar conta daquilo que é dele? Porque, na verdade, nós somos chamados para cuidar dele. Então, as pessoas, o amor ao próximo, as pessoas que estão também querendo ser salvas, mas não sabem como. Será que nós estamos sendo instrumentos do Senhor? E para a gente poder ser guiado pelo Espírito Santo, muitas das vezes a gente tem que quebrar nossos paradigmas. Espera aí, não é o eu, não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai que está no céu, do Pai que trouxe o Espírito Santo que vive dentro de nós. Até que ponto nós estamos sensíveis a essa voz e ouvir e obedecer? Um bom mordomo, ele vai ouvir. Um bom mordomo, ele vai servir. E um bom mordomo, com certeza, ele gosta daquilo que faz. Será que nós estamos mesmo, nessa mesma linha Ou para nessa que mesma página, né? na Nessa mesma mesma página. página, né? Então, assim, são coisas que nós temos que realmente colocar em prática e principalmente colocar na balança. Então, de novo, nós falamos das nossas, quebrar nossos paradigmas. Então, quem é que manda? Quem é que faz? Então, se eu sou o mordomo, quem vai dar as ordens? Então, muitas das vezes, a gente tem que quebrar muitas coisas de nossos conceitos, às vezes coisas que nós consideramos certas, mas não são convenientes. Então, isso dá muita coisa para pensar e a gente segue aí. Pois é, e o mordomo é aquele que está atento, né? O mordomo é aquele que cuida de detalhes, o mordomo é aquele que zela. Então, ele vai fazer o melhor para o seu senhor. Agora, muitas vezes a gente acaba questionando algumas posições de cristãos, que a gente vê que, meu, tá gozado isso aí. Isso tá gozado, tá engraçado. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus é Senhor, Jesus não faz o que, ou a pessoa não faz o que Jesus gostaria que ele fizesse. Então aí a coisa está meio antagônica, né? Sabe, o ensinamento é um e o procedimento é outro. Isso a gente trata de uma outra forma, né? A gente chama de hipocrisia. Uma palavra feia, uma palavra que muitas vezes a gente gosta de usar, mas é uma palavra que a gente gosta de usar para os outros e não quer, não quer usar para nós, E né? quando você aponta um dedo, tem outros dedos aqui apontados Pois é. para você. Então, o que o Senhor traz aqui com essa nova parábola, ele traz aqui um novo ensinamento. Ele traz aqui uma atenção. Ele está botando aí uma interrogação na nossa cabeça, como dizendo assim, olha, fica atento. Não pensa que porque você faz tanta coisa na igreja que está tudo certo.
Você tem que cuidar das coisas do seu Senhor. E muitas vezes a gente acaba confundindo as coisas, confundindo cuidar das coisas do Senhor como fazer as coisas dentro da igreja. Está envolvido com os movimentos dentro da igreja. Jesus ele não veio fundar a igreja. Jesus ele não veio fundar a denominação. Tudo isso que você vê aí de igreja, de religião, tudo isso aí foi criado pelo homem, né? Homem que tinha uma visão diferente, que tinha uma ganância diferente, que tinha uma forma diferente de pensar. Agora, na verdade, não foi isso que Jesus veio fazer. E Jesus ele continua com a gente nessa parábola, lá em Lucas capítulo 12, versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele já fala aqui, bem-aventurado, né? Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele servo. Ele não fala aquele senhor, ele fala aquele servo. Bem-aventurado o servo, né? Aquele que foi fiel, aquele que foi sábio, aquele que usou de sabedoria, aquele que usou dessa, desse espírito que está dentro dele para fazer as coisas bem. Aquele que governa bem, aquele que administra bem, não as suas coisas, mas as coisas do Senhor. Bem-aventurado aquele servo. E a palavra servo muitas vezes dói um pouco na orelha da gente, né? Porque ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser senhor, né? Mas Jesus ele está dizendo aqui, olha, você tem que ser servo, né? Aquele que é bem-aventurado é que excede a sua confiança com integridade. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que não é um Maria vai com as outras, não é aquele que vai deixar a coisa, vamos levando aí. Não, né? Aquele que cuida das provisões da casa, aquele que cuida daquilo que é importante para o seu Senhor. Faz tudo com discrição e prudência. Uma pessoa discreta não precisa colocar no jornal o que está fazendo, né? Não precisa colocar, porque a gente vê muito isso nas redes sociais, principalmente porque a nossa a Água Viva Ministério é um ministério digital, está em todas as redes sociais. O que mais a gente vê é rede social, porque nós colocamos os nossos conteúdos nas redes sociais. E a gente vê ali muita gente querendo ser melhor que o outro, muita gente querendo se autopromover, né? Como se fosse o ministério dela. É a mesma coisa que eu disse para vocês, né? Que Água Viva Ministério é o meu ministério. Não, o Água Viva Ministério é o ministério que Deus colocou na minha mão para eu estar administrando. Até quando? Até quando Ele quiser. Porque quando Ele não quiser mais, ou Ele me recolhe, ou Ele me transfere, ou Ele põe outra pessoa. E vai ser assim, de uma forma muito tranquila, que é dessa forma que a gente vê. Eu acho que é bonito a gente ver assim como Deus faz as coisas, no sentido de deixar que nós possamos escolher as nossas prioridades. E quanto nós colocamos de prioridade aquilo que é de Deus e não aquilo que é da minha própria vontade. Ou seja, se nós queremos servir a Deus, nós queremos servir a Deus com excelência, buscar o melhor e até fazer muito mais do que nos foi pedido, porque nós queremos agradar, nós queremos servir e nós queremos fazer isso de todo o nosso coração. Então Deus também fala para lá. Então, de onde tiver todo o seu, aonde estiver o seu coração, aí vai estar Deus também. E também nós lembramos muito bem, porque é, as pessoas hoje fazem.
como você estava falando nas redes sociais, ah, eu vou fazer uma promoção, eu vou fazer uma propaganda, ou eu vou poder mostrar para que as pessoas vejam, mas as pessoas vão ver o que eu vou anunciar. Mas Deus, ele tem um caráter muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Ele é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele sabe das suas motivações, ele conhece o seu coração. E a gente gosta muito do termo em espanhol, né? Que ele escudrinha o seu coração, ou seja, ele vai em todas as áreas do seu coração, ele esmiuça tudo e ele conhece o teu coração, a tua motivação, se você está sendo verdadeiro ou não. Infelizmente, você não tem como enganar a Deus. Pode enganar a muitos aí, fazer uma propaganda bonita, ter muitos seguidores, mas a Deus nós não podemos enganar, né? E esses dias a gente estava comentando, ah, passa no farol vermelho. Ah, ninguém tá vendo? Não, ninguém tá vendo. Passa no farol vermelho. Não, peraí, ninguém tá vendo? Mas nós sabemos que Deus é onipresente, Deus está vendo. Então, qual a nossa motivação a fazer as coisas? Como esse servo fiel está levando, administrando as coisas do seu Senhor? Com vontade? Sem vontade? Ou Mais seja, ou menos, ou quando ele chega lá para dizer, opa, deixa eu ver se ele está trabalhando, então ele começa a trabalhar? Será que é assim que nós estamos tendo as nossas atitudes também? e muitas vezes o que ocorre é que nós pensamos em fidelidade e muitas vezes a gente acaba esquecendo que toda fidelidade ela é recompensada por Deus, toda ela, né? O servo, ele deveria, ou ele deve se considerar feliz por estar cumprindo seu dever no momento do retorno do seu Senhor. Ou seja, se você for analisar isso, você vai ver que Jesus ele está voltando. Então, ele está voltando desde quando ele ressuscitou, ele já está voltando. Não importa se ele volta hoje ou amanhã, ele pode voltar hoje ou amanhã para você e para mim, e o mundo continua aí, né? Então, se você morrer ou eu morrer, a gente vai para a eternidade e ele já voltou para nós. Agora, a volta verdadeira de Jesus é a gente está preparado, a gente está buscando, a gente está crendo, né? E estando feliz. Porque muitas vezes o que a gente vê quando conversa com pessoas e a pessoa vem trazer um testemunho que é mais um testemunho do que um testemunho, né? É uma desgraça, né? Então, quantas vezes eu vi pessoas falando, não, então, ele começa o testemunho dela falando 10, 15 minutos do que ele era. Porque era um bandido, era um drogado, era não sei o quê, era não sei o quê, era não sei o quê, era não sei o quê. E depois de 10 ou 15 minutos que ele falou de todo o passado, de toda a coisa errada que ele fazia, aí eu aceitei a Jesus. E, eu aceitei a Jesus. Ok. Que desgraça, né? Você falou 10 ou 15 minutos do teu passado como se fosse um negócio tão importante. E quando você aceita Jesus, acabou. Na verdade, quando você e eu aceitamos a Jesus, começa uma vida nova. E a gente começa a ter experiências novas com Deus. Ah, nós já falamos aqui sobre o primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor. E esse primeiro amor justamente é o quê? É a gente voltar àquele sentimento de que nós aceitamos a Jesus e de que como foi quando nós aceitamos a Jesus. E de lá para cá, a gente tem que ter um testemunho vivo. E esse testemunho, muitas vezes pode até exagerar, falar, todo dia você tem que ter um testemunho. Bom, eu tenho um testemunho todo dia. A cada dia que eu acordo é um testemunho. Eu tenho um testemunho de vida, porque eu estou vivo, né? E muita gente acha que isso não é importante. Ah, não, mas isso é normal. Não, é normal porque você acha que é normal. Eu não acho que é normal, né? Se você está vivo, né, Deus te dá mais uma oportunidade. Então, nós temos que ter testemunhos. E muitas vezes você
pega cristãos aí de 10, 15, 20 anos de igreja. Conta aí um testemunho. Então, meu testemunho foi há 20 anos atrás. Rapaz, que Deus fraquinho esse, né? Ele não fez mais nada nesses últimos 20 anos, só isso. E, na verdade, nós não reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem feito na nossa vida. E o reconhecimento é algo muito importante. Mas no versículo ele fala assim: achar fazendo assim, a quem seu Senhor, quando vier, ele vai achar, né? A quem seu Senhor, quando vier. Esse Senhor, quando ele vier, ele vai vir para vingar os ímpios, vingar aqueles que o crucificaram, vingar pela morte e vai trazer o juízo. Então, a quem seu Senhor, quando vier, ele fala nesse versículo, ele está falando sobre isso. E o seu Senhor, ele vai voltar, e Jesus, ele vai voltar, e ele vai vingar os ímpios, aqueles que não aceitaram. Ai, pastor, mas eu aceitei. Aham. Aqueles que o crucificaram. Ai, pastor, mas eu não crucifiquei. Aham. Na verdade, o seu pecado está lá junto com aquele Tá que ele lá. está limpando no ombro. Tá lá, né? Então, na verdade, você e eu crucificamos a Jesus também, porque o nosso perdão está atrelado com a sua morte, né? E ele vai vir trazer juízo. Então, o que Jesus ele fala aqui, ele vai um pouco mais fundo, ele vai um pouco mais fundo no que é o ser servo. Ser servo. Olha, o servo também ele vai passar por um julgamento. Pastor, mas a igreja, todo mundo vai passar, filho, ou pelo julgamento do juiz ou pelo julgamento dos galardões, né? Por quê? Você como servo de Deus, você que tem um chamado, não é você que tem um chamado, todos nós temos um chamado, né? Então, nós que temos um chamado, nós que temos um propósito, Deus ele vai chamar você e eu, aqui, vamos ver aqui. Mas aqui foi o que eu deixei para você fazer. Vamos ver aqui os seus galardões. Né? Pouco se fala de galardão, né? Que são os prêmios, o prêmio por você ter sido um bom mordomo, por você ter sido um bom servo, por você ter sido um bem-aventurado. Então, nós vamos passar por juízo também. Então, é muito importante que a gente entenda que ele vai voltar. E que a gente entenda também nesse versículo, quando ele fala que achar fazendo assim. Achar fazendo assim o quê? Ser um bom mordomo, ser um bom servo, ser fiel. Né? Ser fiel. A fidelidade é recompensada. A fidelidade sua comigo, minha contigo, a gente pode até esquecer. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Um dia eu fiz alguma coisa para o pastor e ele nem lembra mais. Pois é, querido. Realmente, como ser humano, a gente pode nem lembrar mais. Mas para o Senhor, não. O Senhor, ele vai te recompensar de tudo que você fez, de tudo que você sofreu por amor a Ele, de tudo que você trabalhou para a obra dele. Não para que você pudesse ser melhor ou pudesse ser mais bem visto pela sociedade, mas por aquilo que você fez para a obra do Senhor. E nós vemos muito aí também, de novo, na mesma tecla, falando do caráter de Deus. Um Deus que ele não vai se esquecer, um Deus que não tem uma falha de memória. Nós podemos falhar na nossa memória, esquecer muitas coisas, muitas das vezes não valorizamos também, porque às vezes até para você falar assim, vamos dar graças, agradecer por tudo que nós temos,
e sempre esquecemos uma coisa ou outra, não tem como. Mas esse Deus, ele não esquece. Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus soberano, um Deus acima de todas as coisas. Ele não vai esquecer. E ele tem tudo isso na contabilidade. Então, e nós, querendo dar uma volta em Deus, achando que nós podemos enganá-lo ou fazer alguma coisa, não, não podemos. E se você ver todas as parábolas que nós estamos vindo aqui, vem crescendo sempre falando: olha, agora você fica alerta, agora você fica esperto, agora você fica sempre com prudência, porque a hora ninguém sabe. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele já ligava o alarme ou trancava melhor as portas, né? Mas ele não sabe. E nós não sabemos a hora que Jesus vem. E ele vai vir, nós sabemos que ele vem. E esse, Então, ficar e, pronto, né? e esse crescimento ele acontece porque se aproxima a crucificação de Jesus. E o tempo dele aqui está acabando. Então ele tem que ensinar o povo, ele tem que deixar tudo muito bem claro para que não haja nenhuma dúvida, para que ninguém se equivoque. Por quê? Porque ele vai embora. Ele vai deixar o Espírito Santo, né? Vai mandar o Espírito Santo, mas ele vai voltar para o Pai para preparar um lugar para você e para mim. Então, vem crescendo, né? Vem crescendo as observações dele, vem crescendo os ensinamentos dele e principalmente as advertências. Advertências que ninguém gosta de ser advertido, né? Ninguém gosta. E ele sempre bate lá na mesma tecla. Aquele que tem ouvidos, ouça, porque ele já está falando, ele já está advertindo e ele já vem com todas as suas realizações à nossa frente e nós sabemos, né? Não tem nem como ter desculpa de falar assim, ah, é porque eu não sabia. Não, nós sabemos. E nós temos que saber muito mais. Então, vem junto com a gente, vamos conhecer mais essa palavra, porque nós precisamos dela para o nosso dia a dia e estar pronto para o momento certo. Em nome de Jesus. Essa parábola é um pouco longa, então nós vamos dividi-la em duas partes, né? Então, nós encerramos a primeira parte hoje. E na próxima semana. Ai, pastor, mas a próxima semana é Natal. Não, Natal é o dia anterior. A próxima semana é depois do Natal, né? Então, nós vamos estar aqui em nome de Jesus, né? Primeiro Deus, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas nós vamos para a segunda parte dessa parábola, que é uma parábola bastante interessante. Você pode comentar, era só um mordomo, só um mordomo, Era o só, que era tão importante. né? Então, de verdade, muitas vezes nós não damos muito valor naquilo que era só um mordomo, mas o ser mordomo é priorizar as coisas do seu Senhor. E aí a pergunta que fica é: quem é o teu Senhor? Né? É o teu negócio? São as tuas coisas? Quem é o teu Senhor? Né? Então, fica aí a pergunta, né? E que você possa responder. E, certamente, seria muito interessante que você lesse Lucas capítulo 12, versículos de 42 a 48, para você ter uma ideia geral do que é esta parábola. E eu te espero no domingo, né? Domingo nós temos o culto da família O e culto você é da nosso família. convidado. Vem com a gente, vem com a gente para o culto da família. E o Senhor tem falado conosco e sempre Ele tem uma palavra para nós. Obrigado por você estar com a gente até aqui e, tendo qualquer dúvida, entre em contato através das redes sociais, através do WhatsApp, através do nosso correio eletrônico e juntos a gente vai buscando a resposta dentro da palavra em nome de Jesus. Fica na paz, um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.